Dia 8. Mas Ester tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés que revogasse o plano maligno de Amã, o Agagita, contra os judeus. V. 3. Conforme a lei dos persas, os editos não poderiam ser revogados, uma vez escrita a lei e selada a carta com o anel-selo do rei não poderia ser revogado. V. 8. Mardoqueu escreve em nome do rei Xerxes, a carta selada com o anel-selo do rei. V. 10. É a garantia do povo de Deus. Ter um decreto que concedia aos judeus o direito de se reunirem e protegerem de qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçassem. V. 11. O novo decreto, ou seja, era a carta da libertação do povo judeu que tinha a mensagem de vida e de salvação para aqueles que estavam condenados à morte. Nós recebemos a mensagem de Jesus que não há mais condenação para aqueles que creem nele. Romanos 8.1. A mensagem de salvação precisa ser entregue com urgência a cada povo e nação. Essa é a ordem dada por Jesus, Marcos 16.15. Somos cartas vivas que transmitem a mensagem de perdão e salvação. 2 Coríntios 3.2 e 3. Que possamos levar a mensagem de salvação em qualquer ocasião e que possamos deixar Deus nos usar, transmitindo a verdade do Evangelho às pessoas que ainda não receberam. Vaneide Torres. Ester, capítulo 8. O decreto em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Ester a casa e os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mordecai foi apresentado ao rei, porque Ester contou que Mordecai era seu parente. Então o rei tirou o seu anel-sinete que ele tinha tomado de Amã e o deu a Mordecai. E Ester nomeou Mordecai como administrador de todos os bens de Amã. Depois Ester se jogou aos pés do rei e, chorando, pediu que anulasse a ordem de Amã, o descendente de Agag, e que não deixasse que o terrível plano de Amã contra os judeus fosse executado. O rei estendeu o cetro de ouro para Ester. Ela se levantou e ficou de pé diante dele. Então disse: Se for do agrado do rei, e se eu puder contar com a sua bondade, e se o Senhor achar que o que eu peço está certo, então assine um decreto anulando a ordem de Amã, a ordem que o filho de Amedata e descendente de Agag deu, para que no reino inteiro todos os judeus sejam mortos. Pois eu não poderei suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes. E o rei Xerxes disse à rainha Ester e ao judeu Mordecai: Eu mandei enforcar Amã por causa do plano que ele havia feito para matar os judeus e dei todos os seus bens a Ester. Mas uma ordem dada em nome do rei e carimbada com o anel real não pode ser anulada. Porém escrevam o que quiserem aos judeus, assinem em meu nome e selem as cartas com o meu anel. Isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês, o mês de Sivan. Mordecai mandou chamar os secretários do rei e ditou um decreto aos judeus, aos representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos em todas as províncias do reino, que eram 127 ao todo, e iam desde a Índia até a Etiópia. O decreto foi traduzido para todas as línguas faladas no reino, e cada tradução seguia a escrita usada em cada província. O decreto foi copiado também na língua e na escrita dos judeus. As cartas foram escritas em nome do rei, carimbadas com o anel real e levadas por mensageiros montados em cavalos, criados nas estrebarias do rei. Nas cartas, o rei dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizarem e se defenderem contra qualquer ataque. Se homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacassem os judeus, estes podiam combatê-los e matá-los. Podiam acabar com todos os seus inimigos, até mesmo as mulheres e as crianças, e ficar com os seus bens. Em todas as províncias, os judeus tinham ordem para fazer isso no dia marcado para a matança, isto é, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia da ordem do rei devia ser publicada como lei e ser lida em público em todas as províncias, para que no dia marcado os judeus estivessem prontos para se vingar dos seus inimigos.
O rei deu a ordem, os mensageiros montaram cavalos ligeiros da estrebaria real e saíram depressa. O decreto foi lido em público também em Suzã, a capital. Mordecai saiu do palácio usando uma roupa real azul e branca, com uma grande coroa de ouro na cabeça e uma capa vermelha de linho fino. Todos os moradores da cidade de Suzã ficaram muito contentes e soltaram gritos de alegria. E para os judeus brilhou a luz da felicidade, da alegria e da vitória. Em todas as cidades do reino onde foi lida a ordem do rei, os judeus ficaram felizes e se alegraram, e comemoraram com festas e banquetes. Além disso, entre os vários povos do reino, muitos se tornaram judeus, pois agora estavam com medo deles. Pelo Espírito Santo. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos.